Olá, meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da escola dominical, pastores, companheiros de ministério. Eu quero te cumprimentar, meu querido irmão, que nos assiste neste momento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria e com prazer mesmo na alma que estamos aqui mais uma vez para vos transmitir o conteúdo que será estudado na lição número 9 da revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD, que tem como título Como Vencer as Oposições à Obra de Deus. Nós, neste trimestre, estamos aprendendo sobre os princípios divinos em tempos de crise. Estamos aprendendo lições baseadas na linda história do retorno do povo de Judá, do cativeiro babilônico. E quando chegaram ali em sua terra, eles edificaram o altar, eles começaram o trabalho do templo. Por um tempo a obra ficou parada, por um tempo a obra do templo ficou parada, mas logo depois, com a ordem da reconstrução e com a exortação de Ageu e Zacarias, os judeus prosseguiram com a obra e assim concluíram a obra do templo. Mais tarde, Neemias veio então reedificar os muros. E então, o que vemos nesta lição ou nestas lições é um grande ensinamento para nós. São princípios divinos, são ensinamentos divinos. Através desta história, nós vamos percorrer fatos que trazem para nós lições enriquecedoras. Nós estamos vivendo um momento de muitas crises, estamos vivendo um momento de muita tribulação, de muito aperto, quando o povo de Deus está sendo, de fato, pressionado por várias coisas que a sociedade nos apresenta hoje em dia, e o povo de Deus precisa aprender a enfrentar os desafios. O povo de Deus precisa aprender a enfrentar os desafios em tempos de crise. Por causa disso, é importante aproveitarmos ao máximo essas lições que estamos aprendendo neste trimestre. Eu quero, antes de prosseguir, pedir a você que ainda não é inscrito neste canal, que se inscreva em nosso canal, você que está nos conhecendo hoje. Nós temos recebido a cada semana novos inscritos, isso nos alegra muito, mas nós gostaríamos de alcançar tanto você que está aí nos assistindo pela primeira vez, que está nos conhecendo hoje, quanto aqueles que você, porventura, conheça, professores e alunos com quem você tem contato e que amam estudar a palavra do Senhor. Nós queremos aqui sempre trazer um conteúdo simples, mas que possa ser bem utilizado pelo professor em sua aula e pelo aluno para também ter a sua participação ativa durante a exposição do seu professor. Vamos já entrar na lição de número 9, mas eu quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. Nós temos aí lições da lição 1 até a lição número 8 deste trimestre. Temos também as lições do trimestre passado que estão gravadas neste canal. E eu quero então prosseguir, mas antes preciso fazer aquela singela oração que sempre fazemos no início para que Deus possa nos iluminar durante a exposição do texto sagrado. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de, através deste canal, alcançar o teu filho e tua filha que está nos assistindo agora. Senhor, que a tua mão poderosa esteja sobre nós e que a tua palavra possa fluir de nossos lábios. Temos sim preparado um conteúdo, mas entendemos que precisamos sempre da direção e da orientação do teu Espírito. Assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, à nossa lição, a lição número 9. Ela tem como texto áureo o que está escrito na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo número 8, o versículo número 37. Um texto bem conhecido. Acredito que você, estudante da palavra de Deus, você, professor, deve saber de cor este versículo. Diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais do que vencedores. Não somos apenas vencedores, somos mais do que vencedores. Uma prova disso é o que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 57 e 58,
que diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então Deus nos dá a vitória. A vitória é entregue em nossas mãos. Deus nos garante a vitória. Então nós somos sempre mais do que vencedores. Ainda que alguém fale assim: mas e sobre a morte? Sobre a morte também somos mais do que vencedores, porque nós temos a vida eterna. João 5:24 nos diz que nós já temos a vida eterna. Portanto, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. É o nosso texto áureo. A nossa verdade prática, ela está na tela seguinte, que é esta. Quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Repetindo, quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que nós encontramos. Retornando aqui à tela anterior, agora vamos falar para você a nossa leitura bíblica em classe. Eu já vou adiantar para você que nós não vamos ler a leitura bíblica em classe, porque nós iremos ler esses textos durante a nossa exposição. Para evitar repetir, então vamos apenas mostrar para você nesta tela, e posteriormente nós retornaremos a esses versículos tão importantes que falam do momento em que o povo de Deus enfrentou oposições no momento da reconstrução dos muros, e ali nós vemos as estratégias de Neemias e seus companheiros para poder vencer, e ficaram para nós, melhor dizendo, as lições, o exemplo do servo de Deus Neemias. E é isso que nós vamos estudar. Passamos então pela verdade prática, que já falamos, e vamos ao nosso objetivo geral. Qual é o objetivo geral desta lição? O que pretendemos alcançar ao final desta lição? Destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições à realização da obra de Deus. É claro, se nós ainda labutamos na obra de Deus, se nós ainda trabalhamos na obra de Deus, nós vamos entender facilmente e aplicar com muita facilidade que os obstáculos que Neemias enfrentou também serão enfrentados por nós, e nós precisamos estar aptos, prontos, preparados para poder vencê-los. Vamos então aos nossos objetivos específicos. O primeiro diz assim: ressaltar, ou seja, é dar um destaque, né? Ressaltar o que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus. É o primeiro tópico que vai tratar de atingir esse primeiro objetivo. O segundo tópico e o segundo objetivo específico que se pretende alcançar no segundo tópico diz o seguinte: identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente. Ou seja, precisamos primeiro saber qual é a natureza da luta que nós estamos enfrentando, né? Segundo, precisamos entender os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé e assim, consequentemente, a obra do Senhor. E por último, destacar quais armas espirituais Neemias utilizou para vencer as oposições à obra de Deus. Nós vamos ver principalmente a oração e a fé, a submissão à vontade de Deus, como destacado nessa lição como meios pelos quais Neemias venceu os obstáculos e os seus opositores. Vamos então ir para a interação com o professor, que é um trecho que vem bem antes da introdução, e vamos então ler e explicar para você essa parte da lição. Diz assim: Neemias enfrentou com sabedoria a oposição daqueles que não queriam ver a obra de Deus sendo realizada. Eu destaco aí para você esta palavra, sabedoria. Sabedoria. Diz Tiago que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Então, é preciso ser sábio, é preciso ser estratégico,
todo líder precisa ter estratégias, todo líder precisa ter métodos. E nós já aprendemos em lições anteriores aqui quais foram os métodos de Neemias. Neemias usou métodos muito interessantes. Por exemplo, quando ele chegou ali, ele usou o método da inspeção. Ele usou o método da observação. Ele usou a análise para poder saber como ia fazer o seu trabalho. Ele usou o método do trabalho em equipe. Então, essa parte da lição fala que ele usou ou enfrentou os inimigos com sabedoria. Isso é muito importante, meus amados irmãos. Você que é professor, diga para o seu aluno que nós precisamos, como cristãos, sermos sábios na hora de enfrentar os nossos inimigos e não achar que com qualquer palavra ou qualquer ação nós vamos vencer o inimigo. Não. Iremos enfrentar, iremos vencer quando usarmos de sabedoria e de estratégias corretas a cada combate que nós enfrentarmos. Era necessário animar o povo e enfrentar as oposições de forma estratégica, trabalhando, orando e vigiando. Que os obreiros de hoje sigam este exemplo. Ou seja, é preciso trabalhar, irmãos. É preciso dedicar-se à obra, orando e vigiando, sempre atento. Naquele momento, Neemias tinha um problema sério, porque o povo já começava a se cansar e a desanimar. Houve um momento que eles disseram: Neemias, o pó é muito, ou seja, é muito lixo. Toda obra de reforma, você sabe muito bem disso, você que tem a sua casa e vai fazer uma reforma, o lixo é grande, a poeira é grande. E diz a palavra de Deus, o pó é muito, em outras versões, o lixo é muito. O povo estava cansado, até um pouco desanimado. Então, de um lado, um povo desanimado, cansado, porque a tarefa realmente era árdua. Por outro lado, tinha um inimigo atacando. Neemias tinha que, ao mesmo tempo, animar o povo, estimulá-los a enfrentar os inimigos e, assim, fazer com que a obra se concretizasse, e foi o que ele fez, né? A nossa introdução diz algumas coisas, eu destaquei aqui um trecho. Nesta lição, iremos observar mais detalhadamente. Por que mais detalhadamente? Porque em lições anteriores nós já falamos alguma coisa que vamos falar hoje aqui. Por isso, a introdução fala mais detalhadamente. O que veremos mais detalhadamente? As diferentes formas dos ataques dos inimigos dos judeus. E o modo como estes, os judeus, conseguiram vencê-los e concluir a obra. Muito bem, vamos prosseguir então, entrando no nosso tópico número 1, meus amados irmãos. Qual a procedência destes ataques? Irmãos, quem se opõe à obra de Deus? Quem está por detrás, quem está sempre por detrás de toda a investida contra a obra do Senhor? Não é outra pessoa a não ser o inimigo das nossas almas. Diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, o seguinte: não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Toda vez que o povo se levantar e se animar para trabalhar, certamente o inimigo de nossas almas vai querer usar um ou outro para querer parar a obra, para querer atrasar a obra, para querer desestimular aqueles que estão trabalhando. Estes ataques não vêm de outra pessoa, a não ser do inimigo das nossas almas. É ele que quer. É ele que luta para que as almas não se convertam. É ele que luta para que os crentes desanimem. É ele que luta para que nós não conquistemos outros espaços onde não há igreja, onde vidas podem se converter ao Senhor. Então, por detrás das investidas de Sambalate, Tobias e Gesem, estava a intenção do inimigo de impedir o progresso da obra de Deus naquela época. Qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? Se nós temos uma luta contra as potestades, contra os príncipes das potestades do ar, como diz lá no texto anterior, nós podemos ver, está assim, principados, potestades, príncipe das
trevas deste século, quantas hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se nossa luta é contra estes seres, o que nós devemos fazer? Segundo a própria carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 13. Primeiro, nós precisamos resistir no dia mau. Significa, e aí eu coloco tarjado em amarelo para você, toda vez que eu tarjar em amarelo, porque é uma observação nossa, é um acréscimo nosso, significa o quê? Suportar e enfrentar. O boxeador, ele precisa assimilar o golpe. O que é isso? Às vezes ele está lá na sua luta e ele precisa assimilar o golpe, saber receber aquele golpe e resistir no dia mau. Resistir no dia no tempo da adversidade, né? No dia em que as coisas não vão muito bem, é preciso suportar e, além disso, enfrentar o inimigo e os seus companheiros, né, que vêm contra nós. Segundo, tendo feito tudo, ou seja, trabalhar. Quer vencer o inimigo da sua alma, irmão? Quer vencer o inimigo da obra de Deus? Trabalhe. Tendo feito tudo. É preciso saber o que você está fazendo na obra de Deus. Neemias estava lá lutando contra os opositores, mas o povo estava trabalhando, estava colocando seus esforços para que a obra fosse concluída. Por isso, precisamos suportar e enfrentar, mas também precisamos trabalhar. Eu pergunto a você, meu professor querido, pode perguntar isso ao seu aluno. O que você está fazendo na obra de Deus? Qual a sua parte nesta empreitada? O que você está de fato fazendo? Né? Eu não estou parado. Não fique parado. Se você ficar parado, você vai ser vencido pelo seu inimigo, principalmente com uma arma que ele tem chamada desânimo. Então, para você não desanimar, esteja sempre envolvido na obra do Senhor. E por último aqui a letra C, ficar firme. O que significa isso? É permanecer na fé. Ou seja, eu preciso suportar, eu preciso trabalhar e eu preciso permanecer na fé. Eu tenho que avançar até o final da minha carreira. Quando Paulo escreveu as suas últimas palavras, disse: combati o bom combate, ou seja, trabalhou. Acabei a carreira e guardei a fé. A fé estava sempre guardada até o final da sua jornada. Por isso, a nossa revista traz essa frase, eu quero ler para você, que diz assim: jamais devemos fugir da luta, mas sim ficar firmes, resistir e vencer. Lembre-se que lá nas cartas escritas às igrejas, há recompensa somente para os vencedores. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, 7 vezes. Ao que vencer. Então você, como nós lemos aqui, você foi chamado para ser mais do que vencedor. Agora você não vai vencer se você não suportar, se você não enfrentar, se você não trabalhar e se você não permanecer na fé, na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Vamos prosseguir. Então, temos aqui a armadura de Deus, né? Tá aí um desenho bem ilustrado para você entender que nós precisamos o quê? De ter a armadura de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então esteja equipado, esteja preparado para lutar contra os seus opositores, meus queridos irmãos. Continuando aqui, o item número 3 desse primeiro tópico: nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. Eu quero chamar a tua atenção para algo que eu acrescentei nessa lição
e que é para te lembrar e para ajudar e te dar um subsídio. Nossos maiores inimigos e como vencê-los. Nós sempre falamos assim, mas nossa luta, como diz assim, é contra o mundo invisível. Mas, normalmente, quando falamos de batalha, nós temos que colocar essa batalha em pelo menos 3 níveis. Nós batalhamos contra a carne. Nós temos um inimigo aqui dentro de nós, a carne. E como vencer? Alguém pode me perguntar, pastor Daniel. A carne, a Bíblia diz em Gálatas 5,16, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Quer vencer o seu opositor chamado carne? Viva em espírito. Mas nós temos um outro inimigo que também é cruel, é o mundo, com suas novidades, com suas atrações, com seu florido. O mundo, ele está deixando as pessoas bastante perplexas com tudo que tem de tanto moderno, de tanto especial, de tanta variedade, de diversões, de entretenimento, que às vezes te prende e você não consegue nem ir à igreja, porque o mundo que está ao nosso redor, ele tem com facilidade envolvido as pessoas e as pessoas perdem a fé e a graça do Senhor Jesus Cristo em sua vida. Então, para vencer o mundo, está escrito na Bíblia: eis a vitória que vence o mundo, a vossa fé. É viver pela fé, é saber que as coisas que estão ao nosso redor são tudo aparente. A Bíblia diz que o mundo passa e tudo que nele há passa, né? Mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. E aí eu quero lembrar você que a Bíblia diz que o justo viverá da fé, né? Paulo escreveu certa vez, porque não vivemos pelas vistas, mas sim pela fé. Quer vencer o mundo? Viva uma vida de fé no Senhor Jesus Cristo. E por último, o arqui-inimigo, que é Satanás, o nosso adversário. Como vencemos? Usando as armas espirituais. Nós já apresentamos ali a armadura de Deus, mas poderíamos acrescentar aqui outras armas que a Bíblia nos fala. O louvor é uma grande arma, ela foi usada por muitos nos momentos de batalhas. O louvor, né? O jejum é uma outra arma espiritual que foi usada até mesmo pelo próprio Neemias. A oração em línguas é outra arma espiritual que nós podemos usar, ou seja, para vencer o inimigo de nossas almas, o invisível inimigo de nossas almas, nós vencemos com as nossas armas poderosas que servem para a destruição das fortalezas. E aí eu me lembro desse texto que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, e eu quero ler esse versículo para você, que diz assim, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Quer ler mais um pouquinho comigo? Diz assim, versículo 5, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Diz assim a nossa revista: só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, os demônios. As armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo. Nós estamos vendo aí no Brasil um avanço assim exagerado na compra e aquisição de arma de fogo. Isso pode parecer muito bom e agradável, mas o cristão, ele sabe que a sua luta não é contra a carne, é contra o sangue, a sua luta é contra as potestades. Nós precisamos pedir que o Senhor liberte as vidas e não nos tornarmos vulneráveis a sermos até mesmo usados pelo inimigo para usar armas de fogo para vingar a nós mesmos. Não podemos fazer isso, porque é isso que a Bíblia diz para nós não fazermos. Então, devemos obedecer à palavra do Senhor. A nossa luta é espiritual e as nossas armas são e devem ser as armas
espirituais. O tópico número 2, irmãos, nós precisamos falar com você mais detalhadamente, porque é exatamente o conteúdo da nossa lição. Nós não lemos a leitura bíblica em classe e falamos aqui que não lemos porque iríamos recorrer a ela durante a nossa exposição. O inimigo procura atingir a nossa fé. Como foi que os inimigos tentaram atingir a fé de Neemias e dos seus companheiros naquele momento? Então nós vamos ver aqui alguns elementos, né, que eles usaram, algumas ferramentas, algumas armas que eles utilizaram contra o povo de Deus. Primeiro, o inimigo ataca com a arma do desprezo. Neemias capítulo 4, versículo 1 e 2. Podemos ler aqui. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, o inimigo irado com o progresso da obra, e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Olha aí, vem um escárnio, que é o tópico ali número 2, e vamos falar aqui um pouquinho mais dele. Diz assim: e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Chamou os judeus de fracos. Olha, irmãos, nós podemos ser fracos, mas o nosso Deus é forte. Os judeus eram fracos, sim, militarmente, fracos em organização do seu povo. Eles eram fracos em vários aspectos, mas o Deus que eles serviam era um Deus forte, tão forte que os trouxe de volta para a sua terra depois de 70 anos, cumprindo a sua palavra. Diz aqui mais: que fazem estes fracos judeus? Permitir celear isso, sacrificarão a Cabaloão em um só dia. Quando eles falam assim, Cabaloão, ou seja, vão acabar esta obra em um só dia, isso mostra que o povo estava com vontade de trabalhar, irmãos. Eu quero que você imagine isso. É alguém que começa a trabalhar na sua casa fazendo uma obra e ele faz com tanta intensidade que alguém fala assim: meu Deus, esse rapaz não vai parar, não vai parar para almoçar, não vai tomar um café, não vai descansar. Será que ele vai acabar essa obra em um só dia? É assim, é dessa forma que os judeus estavam trabalhando, com ímpeto, com vontade. E aí eles desprezaram os judeus. Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas, ainda no versículo 2. Então, o primeiro veio o desprezo, irmãos. Muitas vezes nós somos desprezados. E olha, irmãos, eu quero dizer para você que em uma oportunidade nós podemos falar sobre isso, né? O próprio Senhor Jesus Cristo foi desprezado. Há na Bíblia algumas orientações. Quando devemos aceitar o desprezo? Hoje nós vivemos numa sociedade em que a cidadania é sempre destacada. Não, nós não podemos aceitar a injúria, o desprezo, mas há momentos, espiritualmente falando, que nós podemos receber sim o desprezo, porque sabemos que Deus tem algo melhor para nós. Lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, eu quero ler para você esse texto, para lembrar você que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele aceitou a afronta. Hoje muitas pessoas não querem aceitar afronta nenhuma. Não vou ser desprezado, não. Mas olha, o próprio Senhor Jesus Cristo diz assim a palavra do Senhor. Hebreus, no capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Eu estou dando aqui um dos tópicos que eu poderia falar para você. Quando aceitar o desprezo? Quando nós tivemos a convicção de que o que está reservado para nós é maior do que aquele momento que nós estamos passando ali. Jesus aceitou o desprezo na própria cruz, mas ele sabia exatamente o que se passava ali e até perdoou. Pai, perdoa, porque ele não sabe o que fazem, mas ele suportou a afronta, ele suportou a cruz, porque estava reservado para ele um gozo, uma alegria. Nós, como servo de Deus nessa terra, podemos aceitar o desprezo quando alguém nos injuriar, né? O próprio Senhor Jesus Cristo ensinando: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós.
Alegrai-vos porque o vosso galardão está nos céus. Se alguém te critica porque você é cristão, porque você é crente, te despreza porque você é crente, saiba de uma coisa, há um gozo reservado para você, então você deve aceitar sim esse desprezo, sabendo que é para testar a sua fé. E aí você ignora e fala assim: Senhor, estou te servindo. Essa palavra que disseram para mim não é nada, porque a tua palavra tem promessas para mim. Prosseguindo então, veio então o escárnio, Versículo 3 e 4 diz assim: estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. E estava com ele Tobias. Com ele quem? Com Sambalate. Sambalate era de Samaria e Tobias era de Amon, amonita, então de um povo ali próximo também onde estava a Palestina. Então a amonita veio também e disse: olha, ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Olha que afronta. Aí nesta hora o Neemias ora ao Senhor no versículo 4: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. A terceira forma que o inimigo tenta nos intimidar é mostrando que a obra é muito grande, é muito extensa, vocês vão ficar cansados. Olha, vocês vão conseguir fazer isso? Para que tanto esforço? O inimigo tenta mostrar para você, meu querido irmão, que olha, servir a Deus é muito trabalhoso, é muito cansativo, estar na igreja sempre. Ou seja, mostra a imensidade da sua tarefa. Isso que para você é muito grande, isso para você não vai conseguir, você não vai alcançar. Porém, o nosso Deus é aquele que nos dá não somente as estratégias, os métodos, mas ele nos dá os recursos para nós trabalharmos na sua obra. E deu a Neemias e aos seus companheiros. O inimigo usa contra nós o quê? Os boatos, as mentiras. Nós temos aqui pelo menos 2 versículos que mostram isso. Neemias capítulo 2, versículo 19, diz assim: o que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábico, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazes? Quereis rebelar-vos contra o rei? Olha que boato, que calúnia, Que mentira. Não era rebelião nenhuma, pelo contrário, Neemias tinha autorização do rei Artaxerxes, tinha recursos dados pelo rei Artaxerxes, ele tinha permissão dada pelo rei para fazer aquela obra. Então, eles não entendiam. Aí vem os boatos, vem as mentiras. Quando nós vemos aqui no capítulo 6, versículos 5 e 6 também, nos diz assim: então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: entre as gentes se ouve, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras. Em versículo 7, e que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei Judá, ora o rei ouvirá. Segundo estas palavras, vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Irmãos, que mentira, que invenção contra o servo de Deus. E foi justamente naquele momento que Neemias se negou a descer. Quando eles queriam conversar com Neemias no capítulo 6, mostra isso, a astúcia, que é o item número 5 que está na nossa tela. Aquela astúcia: não, olha, vem cá, vamos conversar, vamos lá no Vale de Ono, versículo de número 2. Porém, tentavam fazer-me mal. E olha, irmãos, o que diz a palavra de Deus, versículo 3, 6, versículo 3. E enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Por que eu ia parar a obra, se a obra é grande, se o meu Deus me deu essa incumbência para poder conversar com vocês? E veja, irmãos, o que eles fizeram. Da mesma maneira, enviaram a mim 4 vezes. 4 vezes.
E da mesma maneira ele respondia. Isso é importante, o líder ele tem que ter uma palavra firme. Ah, falou uma vez, a resposta é não. Falou outra vez, a resposta é não. Terceira vez, a resposta é não. 5 vezes, a resposta é não. Então, veio esta palavra que está aqui em Neemias, capítulo 6, versículos 5 e 6. E, para terminar aqui essa tela, vieram o quê? Vieram as ameaças. Neemias, capítulo 4, versículo 8 e 9, está lá as ameaças que eles fizeram. Diz assim, versículo 8, ligaram-se entre si todos para virem atacar a Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Armaram um ataque realmente militar, se juntaram. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Foi aí que Neemias mudou a sua estratégia. Olha, eles querem invadir, eles querem lutar contra nós, agora nós vamos nos preparar. Vamos ter nas mãos as armas e nas mãos as ferramentas. Vamos colocar guardas, vamos cuidar para que eles não venham invadir, destruir o povo, atacar o povo e a obra não ser concretizada. Neemias chegou o momento que ele reuniu o povo em famílias e estrategicamente ele disse assim no versículo de número 13, pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas e com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Que estratégia! Eu recomendo a você, pastor que está me ouvindo, você professor da escola dominical, que levante esta questão na sala de aula, ou que traga isso, querido pastor, para a sua igreja. Que nós lutemos pelas nossas famílias, pelejemos pelos nossos filhos. Se cada um cuidar dos seus filhos, nós estaremos protegendo a igreja. Nós estamos protegendo até mesmo a nação. Infelizmente, muitos não lutam pelos seus filhos. Muitos entregam seus filhos nas mãos dos inimigos. Nós precisamos lutar e pelejar pelos nossos filhos. Se todos na igreja pelejarem pelas suas famílias, a igreja vence, porque a igreja é formada por famílias. Prosseguindo então, irmãos, indo ao terceiro e último tópico da nossa lição, nós temos o quê? Os judeus. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Primeiro, os judeus venceram porque tinham certeza que estavam na vontade de Deus. Irmãos, essa certeza nos guarda das precipitações. Às vezes, por não ter convicção que estamos na vontade de Deus, nós nos precipitamos em nossas palavras. Né? Falamos palavras impensadas, como está aí no texto sagrado, não vou ler por causa do tempo. Podemos, assim, governar o nosso espírito. Então, primeira coisa, ter consciência de que estamos na inteira vontade de Deus. É o lugar mais confortável que um cristão deve estar, no centro da vontade de Deus. Segundo, os judeus venceram pela oração. Neemias era homem de oração. A lição traz alguns versículos, eu destaco em amarelinho aí, tarjado em amarelo, alguns versículos adicionais, onde mostram a ligação deste homem com o hábito de orar. Este homem era um homem de oração. Diz lá o texto sagrado, ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate. Ou seja, sempre estava em oração. Número 3, devemos também orar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz, orai sem cessar. É orar de várias formas, em todos os momentos. Claro que temos vários tipos de oração. Temos as orações que fazemos de intercessória, temos a oração que fazemos de agradecimento a Deus, temos uma oração que podemos fazer até mesmo de louvor ao nosso Deus, temos a oração que fazemos por nós para consagrarmos as nossas vidas, temos a oração que fazemos pelos enfermos, tem oração que fazemos pedindo a Deus livramento, clamor mesmo, súplica diante de Deus quando a coisa aperta mesmo, como aconteceu em Atos capítulo 12. Enfim, há várias formas
de orar e vários objetivos em cada oração. Aliás, é muito bom falar sobre isso, né? As orações precisam ter objetivos. Porém, o texto da nossa lição fala sobre a perseverança na oração. Olha, Jesus nos ensinou que nós devemos perseverar em oração. E uma parábola ele contou para ilustrar esta perseverança. Está em Lucas, capítulo 18, versículo número 1, em diante, que diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, olha o que esse juiz disse: ainda que não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Termina o texto com essa pergunta. Ou seja, o juiz ele era iníquo, o juiz não temia a Deus, mas aquela mulher insistiu. Um dia ele atendeu aquela mulher. Enfim, este foi o exemplo, essa foi a parábola que Jesus ensinou-nos para que perseveremos na oração. Paulo exortou aos Efésios o quê? Que eles deveriam orar e vigiar com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Paulo também escreveu aos Colossenses: perseverar em oração. E, para terminar aqui a nossa lição, vamos a esta pergunta: o que é perseverança em oração? Primeira coisa, irmãos, perseverar em oração é impedir que alguma coisa nos estorve ou nos impeça de orar. É muito importante isso, irmãos. Às vezes, até na igreja, a pessoa dobra o joelho e vem alguém, encosta a mão nele, vem alguém e o desperta. Eu já tive um dissabor muito grande em relação a isso. Eu estava orando muito bem e veio uma pessoa e me tirou da oração para atender uma pessoa que estava completamente embriagado, que não queria nada a não ser perturbar o culto, perturbar a igreja. E eu, depois daquele dia, eu falei assim: Deus, eu não quero mais deixar sair da tua presença para atender ninguém, porque a hora da oração é uma hora sagrada. Então, a partir daquele momento, toda vez que eu dobrava meu joelho na congregação, eu dizia: irmãos, por favor, não me incomode durante a oração. Não deixe, meu querido irmão, que ninguém te impeça de orar e que ninguém te atrapalhe na hora da oração. Né? O texto de Lucas 10, versículo 38 ao 42, fala daquele momento de Maria e Marta, que Marta ficou incomodada. Está escrito lá em Lucas 10, 38 ao 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Maria não perdeu tempo, ela ficou ali, né, juntinho de Jesus, ouvindo as suas palavras. Marta, porém, estava, olha o que diz a palavra, distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Meu querido irmão, quando você estiver orando, você escolheu a boa parte. Que não seja tirada de você essa boa parte de maneira alguma. Letra B. O que é perseverar em oração? É persistir em oração, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. A Bíblia nos fala de Daniel, que ele se propôs a orar, né? E a oração de Daniel se estendeu até 21 dias. E diz a palavra do Senhor que, quando veio a resposta de Deus, o anjo disse assim
para Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 11 a 14. Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Irmãos, nós entendemos logo aqui que se Miguel, um arcanjo, veio lutar contra esse príncipe do reino da Pérsia, esse príncipe do reino da Pérsia não era um homem comum, era o próprio demônio, era um espírito maligno que dominava ali na região da Pérsia. Então, a resposta de Daniel demorou porque houve uma intervenção maligna impedindo que a resposta chegasse, mas ele perseverou na oração. E aqui diz o versículo 14, agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então, o anjo chegou porque ele perseverou na oração. Letra C, perseverar na oração é orar até que venha a resposta. O apóstolo Paulo, ele estava lá com um espinho na carne, ele orou 3 vezes. E entendemos que na primeira vez ele não teve resposta. Na segunda vez não teve resposta, ele orou 3 vezes. E na terceira vez veio a resposta do Senhor para ele. Você deve conhecer esse texto sagrado, mas eu quero ler para você, porque ler a palavra de Deus nos traz vida. Aqui versículo 8 e 9, acerca do qual orei, 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, ele orou até obter a resposta. Perseverar na oração é orar até obter resposta. E por último, perseverar na oração é uma prova de que o espírito de oração opera em nós. A Bíblia nos diz em Romanos 8, 26 que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo que habita em nós, ele está nos ajudando na nossa oração. Perseverar na oração é uma prova que você não está orando só porque você quer uma bênção, que você não está orando só porque quer um benefício da parte de Deus, mas porque o Espírito de Deus habita em você e te faz ser um intercessor de fato, não somente nos momentos de necessidade, mas em todo instante você sente necessidade de estar orando ao seu Deus. Terminando aqui, irmãos, a nossa tão preciosa lição, eu escrevi essa conclusão e deixo para você. Diz assim, a obra de Deus sempre enfrentou e enfrentará oposições. Para vencê-las, em primeiro lugar, precisamos conhecer nossos inimigos e suas estratégias. Em segundo lugar, devemos utilizar as armas espirituais que estão ao nosso dispor, pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Além de usar a armadura de Deus, é necessário manter uma vida de oração, ter constante fé e estar sempre vigilante quanto às diferentes investidas do maligno. Neemias usou armas e estratégias adequadas. Sigamos o seu sublime exemplo. Que Deus possa nos abençoar. Eu quero convidar você para na próxima semana estudarmos juntos a lição de número 10 que falará sobre provai se os espíritos são de Deus. Eu quero encerrar esta lição pedindo a você que assistiu até aqui, que ainda não é inscrito no nosso canal, que você venha se inscrever. Nós queremos de bom grado receber você em nosso canal e nos comprometer de deixar para você sempre no início da semana lições preciosas da escola dominical. Futuramente pretendemos estender essas lições para outras lições e outras revistas, mas por enquanto estamos apenas tratando das lições bíblicas da CPAD e eu já agradeço a você que nos assistiu até aqui. Deus abençoe a tua vida. Nós estaremos no próximo domingo então estudando junto essa preciosa lição. Deus abençoe
você, professor, que você possa aproveitar bastante o que nós falamos aqui e que você, aluno, possa participar muito da aula no domingo, para que possa ajudar o seu professor na exposição. E assim me despeço, pastor Daniel Dutra, seu querido irmão, amigo, com um abraço aqui de toda a minha família, a irmã Leila, os meus filhos, e também convidando você para conhecer a nossa igreja, a Assembleia de Deus do Curubandê, presidida pelo pastor Samuel da Silva. Deus abençoe a tua vida. Aqui me despeço no nome de Jesus. Amém e amém.